Olá, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Lúcia Yang, eu sou consultora na Lefisc, na área dos tributos federais, contabilidade e parte societária. E hoje estou aqui com a palestra em parceria com a Lefisc e com o CRC do Distrito Federal, trazendo o tema reforma tributária e os impactos nas empresas. Nós temos aí a parte dessa tributação toda, da reforma tributária, uma grande mudança que nós vamos observar, não só a mudança em termos de tributos, mas uma mudança em termos de estratégia, da parte de logística, mudanças na parte de contratos, de análise de fornecedores, de um histórico, de uma vistoria maior também em relação a clientes. Então, são várias situações específicas aí que têm que ser levadas em consideração e que vão impactar muito realmente nas empresas em geral. Então, diante dessas principais mudanças para as empresas brasileiras, o que nós temos? Uma simplificação tributária. E é o que realmente é colocado. Simplificação tributária, porque hoje nós contamos aí com um tanto de 90 e tantos tributos existentes no Brasil. E claro, não é que as empresas vão pagar tudo isso de tributo, mas o grande problema é, além de pagar o tributo, as obrigações acessórias, demandando em relação a isso, muitas peculiaridades, muitas regrinhas que muitas vezes é complexo de poder cumprir com tudo isso em tempo hábil, de saber como preencher uma declaração. Às vezes, uma mesma informação aparece 2, 3, mais vezes até em diversas outras declarações. E isso toma tempo do profissional da contabilidade, fazendo com que muitas vezes ele perca esse precioso tempo fazendo toda uma estruturação, uma análise, um estudo efetivo de como fazer a melhor aplicação da legislação para o seu cliente, porque ele está com o tempo tomado só preenchendo declarações acessórias. E não só isso. Quando falamos nessa simplificação tributária, o que acaba acontecendo? Vamos pegar o ISS, o Imposto sobre Serviços. Pessoal, são 5.500 e tantos municípios. Imagine tantas legislações assim para um tributo. Trazendo especialmente alíquotas que vão variar de 2% até 5%. Bases de cálculo que algumas localidades aceitam que tenha uma redução efetiva ali de material, outros não admitem, enfim. Isso tudo é complexo. Segundo passo, ICMS. Quantos estados, quantas legislações diversas, nós temos alíquota básica, temos DIFAL, temos substituição tributária, que também demanda e dá muito trabalho. Agora, vamos pensar numa esfera federal. PIS e COFINS. Sim, hoje nós temos um PIS e COFINS modalidade cumulativa, pode ser não cumulativa, pode ser cumulativa e não cumulativa juntos, pode ser alíquota zero, pode ser monofásico ou concentrado, não incidência, imunidade, uma isenção. Nós podemos ter sobre PIS e COFINS e importação, podemos ter substituição tributária e ainda podemos ter alíquotas diferenciadas e o PIS sobre folha de pagamentos. Quer dizer, 12 formatos. Lembrando, tudo que tem em relação a impostos, regra geral, é decidido num ano calendário para vigorar a partir do próximo ano calendário. Tem exceções, mas a regra é essa. Agora, PIS e COFINS, que são contribuições sociais, o que acaba acontecendo? Se soltarem uma norma legal hoje, já pode entrar em vigor daqui a 90 dias. Então, todo um planejamento tributário que eu fomentei, toda uma estrutura, uma precificação, tudo isso pode ir para os ares. Em 90 dias eu tenho que me reestruturar novamente, tudo
fazer um retrabalho para poder me adequar à legislação. Então, é complexo? É claro que é. Precisava dessa simplificação tributária, diminuir essa burocracia toda existente, essa inflação legislativa? Sim, nós aguardamos muito realmente que isso ocorra. Também uma não cumulatividade ampla. Nós, hoje, em termos de PIS e COFINS, por exemplo, nós só poderíamos utilizar ali esse PIS e COFINS quando eu fosse lucro real, para fins de usar créditos. Agora, com a reforma tributária, isso já muda. Se eu for lucro presumido, lucro real ou até mesmo simples nacional, dependendo da situação, eu vou poder transferir créditos mais ou menos robustos, mas vou poder transferir. Então, vai ser uma não cumulatividade ampla vigorando aí. Uma uniformização das alíquotas. Sabe as guerras fiscais existentes entre municípios, estados? Quer dizer, aquele estado que era mais poderoso, ou município mais poderoso economicamente ou politicamente, ele conseguia regimentar e puxar pessoas, empresas, para a sua localidade. E aí eu pergunto, como que ficariam esses estados e municípios menos avantajados nesse sentido? Perderiam muito com a arrecadação desses tributos. E aí, com essa uniformidade das alíquotas, é para você acabar com essa briga, junto com outro princípio que nós vamos ver ali na sequência. Outro tipo de situação e inovação criada é o Simples Nacional híbrido. Veja, hoje nós contamos com um Simples normal, em que você, dentro do DAS, você arrecada imposto, recolhe imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS e INSS. Só quem está no anexo 4 é que recolhe o INSS à parte, mas são 8 tributos ali. O que seria essa nossa reforma tributária? É a tributação sobre consumo. E quais tributos ele envolve? Envolve 2 contribuições sociais, PIS e COFINS. Envolve um imposto federal, que é o IPI. Envolve o imposto estadual, que é o ICMS, e envolve o imposto municipal, que é o ISS. 5 tributos. Quando hoje nós tratamos do Simples Nacional, recolhemos um DAS, no caso, com 8 tributos. Agora, a partir da reforma tributária, eu posso fazer o chamado recolhimento por dentro. E o que é esse recolhimento por dentro? É eu recolher uma guia, um DAS, abrangendo IRPJ, contribuição social, CPP, que é a Previdência, o IBS e a CBS, 5 tributos ali dentro. E se eu fizer esse Simples Nacional híbrido, ou regular, ou chamado recolhimento por fora, aí eu vou recolher um DAS com imposto de renda, com contribuição social e também com a parte da CPP. A parte eu vou recolher o IBS e a CBS. Por isso que chama-se recolhimento por fora do DAS. Vantagens, desvantagens, vai depender muito de caso a caso, peculiaridades. Porque, veja, eu tenho que analisar. Se eu recolher o Simples por dentro, eu não posso tomar créditos. E quando eu for transferir créditos para o meu cliente, eu só vou transferir o crédito das tabelinhas dos anexos do Simples, valor pequenininho. Agora, se eu fizer a opção do Simples Nacional híbrido ou recolhimento por fora ou regular, eu tanto vou poder tomar crédito quanto repassar crédito. Crédito bom, robusto. Então, eu tenho que fazer uma análise primeira. Quem é meu fornecedor? Esse fornecedor, ele paga em dia os tributos? Porque se ele paga em dia os tributos, ok, ele vai me passar créditos. Se ele for um devedor e estiver parcelando, ele não vai passar créditos bons. Ele vai passar
pequenos valores à medida em que ele vai pagando. E outra, se eu pagar também o tributo, eu vou transferir crédito para os meus clientes, também créditos bons, robustos. Então, isso depende de uma mudança até de perspectiva de eu estar em dia com os meus tributos para poder tanto me apropriar de créditos quanto repassar. Então, se muitas vezes eu tenho lá um fornecedor que é muito bom, preço legal, condições boas, mas se ele não paga o tributo, ele não vai me gerar crédito. E muitas vezes eu vou ter que correr atrás de um outro fornecedor que talvez tenha um preço mais caro, vai interferir na minha margem de lucro, só que ele paga o tributo em dia e me transfere créditos que eu preciso. Então, não vai mudar aquela ideia de, por exemplo, qualquer cliente que chega no meu escritório de contabilidade, eu já o enquadro no Simples Nacional e tudo ok. Não. Eu vou ter que analisar, vou ter que perguntar para esse meu cliente, quem é o teu fornecedor, qual é o perfil dele, ele paga os tributos em dia, não paga, como é que funciona? E como é que são os teus clientes? Eles precisam de crédito? É uma pessoa física, pessoa jurídica? Eu vou ter que traçar todo esse mapa estratégico para poder optar pela melhor forma tributária, para que meu cliente não perca nessa luta de carga tributária existente. Então, esse é um dos quesitos. Mais um, a tributação no destino. Excelente essa nova mudança, porque o que acontecia? Muitas empresas ficavam com a tal da guerra fiscal, né, trazendo empresas para sua localidade e desabastecendo outros locais. Agora, com a tributação se dando no local do consumo e não mais aonde está sendo elaborado aquele serviço, muda todo esse perfil. E com isso também equilibra a tal guerra fiscal. Tenta eliminar isso. Outro ponto colocado são dos regimes diferenciados e específicos. Ou seja, alguns tipos de atividades ou produtos vão ter uma alíquota zero, mas também pode ter uma redução de alíquota em 30%, ou 40%, ou 60%, depende do caso. E desde que cumpram-se alguns requisitos. Então, por exemplo, num desses casos, está lá atividade de contabilidade. Contabilidade, ele tem uma redução de 30% na alíquota do IVA, IBS e CBS. Olha que interessante. É uma economia tributária? Sim. Agora eu pergunto para você. E se você é um escritório de contabilidade e está enquadrado no Simples Nacional, você vai fazer jus a esse regime diferenciado específico? Você vai fazer jus a poder reduzir a tua alíquota em 30%? Depende. Depende do que, Lúcia? Depende se você fez a opção pelo teu Simples, por dentro ou por fora. Se eu fiz a opção do recolhimento por dentro, eu não posso me beneficiar de nenhum incentivo, de nenhum benefício fiscal. Agora, se eu fiz a opção pelo recolhimento por fora, eu faço jus a poder utilizar essa alíquota menor. Então, olha como é caso a caso, é extremamente pontual. Por isso que a gente tem todo esse ano de 2026 para fazer análises, estudos mais aprofundados, analisar caso a caso de cada cliente. O cliente não vai ser um número, ele vai ser ali um caso prático que eu vou ter que me debruçar e estudar a melhor alternativa para ele. Então, são planejamentos. A gente vai aprender a fazer planejamento na marra. Porque se deixar para fazer uma opção em cima da hora, você pode estar fazendo a pior opção. E carga tributária é um dos fatores fundamentais que pode tanto alavancar como reduzir muito para as empresas. Então, aqui, sim, tudo é dinheiro e vai adiantar muito aqui quando a gente faz toda essa análise. Então, ele pega finanças,
vai pegar a parte de contratos, vai pegar a logística, é tudo, gente. Quando falamos na reforma tributária, não é apenas o sistema tributário que está sendo alterado, é o todo o entorno. É uma baita mudança de comportamento. Fora isso, cria-se a apuração assistida. E nessa apuração assistida, o que é? Sabe essa nossa declaração de imposto de renda pré-preenchida? Essa apuração assistida é como se fosse isso. Ou seja, o fisco já tem tudo praticamente em tempo real das nossas informações. Ele vai já ter tudo previamente, nos entrega e diz, olha aqui, vê se está tudo batendo, se está tudo certinho, se isso é um espelho da realidade daquilo que você está prestando de serviço ou comercializando. Então, aqui, nessa situação, é o outro critério que me faz ficar em dia, porque vai ser uma transparência, é em tempo real cada vez mais. Olha como é uma mudança cultural. Por exemplo, eu comecei nessa área tributária agora há 30 anos. Gente, lá no início, você tinha 1001 alternativas de tentar, entre aspas, driblar o fisco, planejamentos tributários, alguns lícitos, outros era evasão fiscal na cara. Só que, veja, isso tudo muda, porque com o SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, fiscalizando, entregando diversas informações ao fisco, seja em esfera municipal, com a nota fiscal eletrônica de serviços, aonde eu não vou sonegar. Eu posso ser inadimplente se eu não pagar o tributo, mas em tempo real o fisco já sabe quem é o prestador, quem é o tomador, qual é o valor do serviço, qual é o serviço, qual é a base de cálculo, né? Na parte estadual, a gente já vem com a nota fiscal eletrônica para comércio, vem a parte do conhecimento de transporte eletrônico de cargas, vem o SPED fiscal, trazendo informações em relação ao livro registro de entradas, de saídas, de apuração do ICMS, de apuração do IPI, de inventário, enfim, ali já fecha muito o cerco de sonegação, de comprar, vender sem nota. Como que eu vou justificar isso tudo para o fisco? Então, veja que vai fechando a cada vez. E aí, na esfera federal, com o e-social, com a escrituração contábil digital, escrituração contábil fiscal, onde o fisco acompanha uma estatística de como é que está o comportamento do contribuinte. Por que aquele contribuinte está se saindo tão mal, tendo tanto gasto, tanta despesa, ou faturando tanto ou tão pouco, se os outros do mesmo ramo estão tendo, às vezes, um perfil diferente? O que está acontecendo? É alguma coisa no mercado de estímulo, de benefício? Então, o fisco já tem isso previamente. Se você se destaca muito acima ou muito abaixo, você está chamando a atenção do que aquela média vem tendo ali. Então, é uma nova mudança, uma nova era. Eu estou vendo aqui que vocês estão escrevendo sobre split payment, já vamos falar dele ali. Fundamental, né, gente? Fundamental. Então, não dá mais para a gente achar que, não dá nada, eu sempre fiz assim, né? No fisco nunca pegou. Era outro tempo, gente. Mudou. Olha aí, o split payment, payment de pagamento, e o split é de fracionado, dividido. Olha que coisa importante. A empresa passará a receber o valor da transação líquido dos tributos já. Ou seja, o tributo vai ser recolhido automaticamente no momento dessa transação financeira. E não mais vai ficar sob um controle da empresa até o vencimento da obrigação fiscal. Bate e pronto. O valor total dos tributos vai ser retido diretamente da venda e já repassado para o fisco. Então, operacionalizou, foi ali para a plataforma do split payment, opa, isso aqui vai para o IBS, isso aqui vai para a CBS, isso aqui o que restou, está aqui, prestador de serviço ou comerciante, é a parte que te cabe. É assim, é para ser um processo célere, né, transparente. E aí criam ainda essa parte específica do imposto seletivo. Nesse imposto seletivo, voltado
a tentar majorar alíquotas de produtos, de serviços que sejam prejudiciais tanto ao meio ambiente quanto à saúde. Então, é uma forma de desestimular que eu continue consumindo coisas que sejam prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde. Aqui eu tenho uma ressalva até, porque, veja, cigarro a gente sabe que faz mal tanto para a saúde quanto para o meio ambiente, tudo, né? Enfim. As alíquotas de PIS e COFINS já não são bem maiores a tributação para cigarro? São. Era para ser uma fórmula de desestímulo. Infelizmente, não é isso que a gente vê. Mas é uma das formas que o governo tem para tentar desestimular a pessoa, forçando uma tributação mais rígida naquilo que é prejudicial, para ver se a pessoa dá uma parada ou reduz efetivamente isso. Outro aspecto, que são vários os impactos advindos aí da reforma, mas eu selecionei 3 aqui, até por causa do nosso tempo ser curto também, mas 3 grandes impactos fundamentais para qualquer empresa. Já não estou falando mais nem só para o contador. Custos de aquisição. Ou seja, eu vou ter que fazer uma análise lá do fornecedor que eu falei, vou ter que fazer uma análise de insumos, dos fretes, de toda a logística, dos serviços tomados, prestados, porque tudo isso encarece o meu processo produtivo. Segundo ponto, a formação do preço de venda, porque eu vou ter que conviver por um determinado momento, um cronograma que vai até 2033, dessa transição, com 2 regimes, 2 sistemas de apuração concomitantes, o que nós temos hoje e o que vai sofrendo essa mutação ao longo do tempo. Terceiro, fluxo de caixa, porque vai interferir bastante débito por competência e crédito na liquidação caixa. Olha esse complexo. Já trazendo antecipadamente, falando em caixa, já me recordo de uma coisa que eu já vou antecipando aqui. Hoje nós temos regime de competência e regime de caixa, ok? E nisso nós temos que também fazer uma segregação entre o contábil e o fiscal. Contabilmente, eu sou obrigada a registrar os fatos contábeis por regime de competência, independentemente se a minha empresa é com fins lucrativos, sem fins lucrativos, independentemente da forma societária, se ela é limitada, se ela é SA, não importa. Não importa o regime tributário. Contabilmente é por regime de competência. Fiscalmente falando, nós temos possibilidades. Hoje, 2026, estou no regime do Simples Nacional ou do lucro presumido. Eu posso optar por ofertar a tributação ou por regime de caixa ou competência. Se o tipo de atividade que eu tenho, se ele é, assim, com bastante inadimplência, é claro que é interessante eu fazer a opção por regime de caixa, porque aí eu só vou ofertando a tributação ao fisco à medida que eu receba do meu cliente. Eu tenho mais chance de ficar trabalhando com dinheiro no meu caixa. Agora, lucro real. Lucro real, perdão, é regime de competência. Mas tem exceções, pouquíssimas exceções, em que cabe o chamado diferimento. Enfim. Agora, para 2027, o que vai acontecer com o Simples Nacional? Com o Simples Nacional não vai mais ter regime de caixa. Vai ser só regime de competência. Agora, você já imaginou se eu sou uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, principalmente uma microempresa, e se eu vendo a prazo, se meu cliente não me pagar, azar, eu vou ter que ofertar tributo ao fisco, sem ter recebido. E o Simples Nacional tem esse dinheiro sobrando em caixa para ele poder ter uma sobrevivência por um determinado período? Não tem.
Então, vai interferir automaticamente em capital circulante líquido, fluxo de caixa, tudo. É uma mudança completa, gente, em relação a isso. São diversos detalhes que nós vemos ali, tá? Outro aspecto que temos aqui. E se o fornecedor não pagar os tributos? Se ele não pagar, ele não transfere créditos para mim. E aí talvez eu não queira. Se eu precisar de créditos, eu não vou querer mais aquele fornecedor. Ou ele vai pagar em dia, ou ele está com a empresa dele com os dias contados. Ou ele vai ter que mudar o foco de para quem ele vai vender. E se eu não receber do meu cliente, eu vou ter que pagar tributo de qualquer forma. Eu não sei se eles vão criar, por exemplo, hoje nós temos assim, fiscalmente falando, só lucro real, e se, por exemplo, vendi a prazo e meu cliente não me pagou e eu sou regime de competência, eu tenho aquela regra de perda no recebimento de créditos, certo? Esse eu posso ir abatendo. Claro que eu vou ter que analisar aspecto temporal, aspecto de valor e tudo para poder ir baixando isso como despesa ao longo do tempo. O fisco vai ficar trabalhando com o meu dinheiro por um determinado tempo, mas isso tem previsão para o lucro real. Eu não sei como é que eles vão fazer em relação a isso pro Simples Nacional. Em palestras todas aí que a Lefisc tem girado e passando, muitas pessoas dizem que talvez o Simples deixe de ser tão interessante e que passem a ser lucro presumido. E até mesmo muitos do lucro presumido estão achando interessante o canto da sereia de vir para o lucro real. Enfim, vamos ter que fazer planilhas, planejamentos, projeções de situações e mostrar para o nosso cliente para que ele escolha qual o melhor caminho a seguir, qual o menos oneroso, qual o que vai trazer menor risco para ele. Outro ponto que eu trago para falar com vocês é sobre a substituição dos tributos. Então, hoje, essa reforma é sobre consumo. Muita gente me pergunta, Lúcia, e no lucro real, e no lucro presumido? Gente, imposto de renda, contribuição social não muda por causa da reforma tributária. Vai mudar, como eu disse, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Então, cria-se, unifica-se o chamado IVA, Imposto sobre Valor Agregado, Adicionado. E nele, ele se subdivide em IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que é uma competência compartilhada entre estados, municípios e Distrito Federal, e que virá substituindo aos pouquinhos o ICMS e o ISS. Por sua vez, teremos a CBS. A CBS, de competência da União, substituindo já totalmente a partir de 2027 PIS e COFINS. Ou seja, 2027 morre PIS e COFINS e entra, contudo, a CBS.